Oi, gente, então, vamos começar um assunto novo que está ligado com o assunto que a gente acabou de estudar. A gente estudou as monarquias nacionais, né, que eram formadas por Inglaterra, França, Espanha e Portugal. As grandes navegações estarão envolvidas duas monarquias, Espanha e Portugal. E agora a gente vai entender por que essas duas monarquias estão envolvidas nessas grandes navegações e o que são as grandes navegações. Vocês vão colocar o título no caderno de vocês, vão copiar o objetivo, tá? Então, vou copiar o que está aqui e a gente vai já para o próximo slide. Não esqueçam de copiar o objetivo. Então, a expansão marítima ou as grandes navegações, ela é considerada um grande empreendimento. Ela envolve várias áreas, política, econômica, social, religiosa, militar. Porque a gente vai entender que as grandes navegações vão influenciar toda a vida na América e na África, tá? Por que as grandes navegações aconteceram, né? Por que resolveu ir para os mares? Porque a gente tinha um comércio entre Oriente e Ocidente que era feito por terra. Só que quando a gente vai ter a tomada de Constantinopla pelos turcos, essas viagens por terra ficam difíceis, fazendo com que os europeus decidam fazer essa busca para ir para a Índia, né, principalmente, por outros lugares. Então, eles vão tentar o caminho marítimo. Então, vai existir nesse período uma série de aperfeiçoamentos de instrumentos de navegação, de embarcações, pois é nesse período que a gente vai ter, então, um investimento nessa área. A gente vai entender agora o pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro país a investir nisso? Então, no início do século XV, os portugueses estavam numa situação política bem estável. A gente vai ter uma monarquia absolutista, ou seja, o rei com poder absoluto, e uma monarquia e uma burguesia que vai atuar junto com ele, uma burguesia muito rica, que enriqueceu durante os comércios que existiam ali no finalzinho do século XIII e XIV. Então, eles vão se juntar com o rei e vão começar a investir em navegações que também irão dar dinheiro. Em mais ou menos 1415, durante a primeira década do século XV, os portugueses vão conquistar a cidade de Ceuta, que fica bem aqui nessa pontinha, que é no norte da África. Essa vai ser a primeira conquista para os portugueses e é um marco, então, para a expansão marítima portuguesa. A gente vai ter, então, logo após, a monarquia portuguesa investindo nesse empreendimento de conquistar territórios. Vai investir nas navegações. Os portugueses, devido a essa localização geográfica, já vão ter uma experiência em navegação, tá? Porque, como vocês podem ver, Portugal tem uma posição geográfica muito favorável. Ele tem saída para o mar, então ele fica próximo à África. Quando você atravessa aqui, ele fica próximo à América. Então, é um bom lugar. E eles já faziam pesca em alto mar, então eles já tinham algum conhecimento. Só que, naquele momento, enfrentar a navegação nos oceanos era enfrentar o desconhecido. Você não conhecia nada do que estava ali. Não existia um mapa dizendo onde você estava indo, né? Os mapas eram desatualizados. Tá? Mas os portugueses vão então utilizar dois instrumentos que existiam na época, que é a bússola, que era uma invenção chinesa, e o astrolábio, que era uma invenção grega, que eles permitiam então determinar as latitudes, ou seja, norte e sul. Então, o astrolábio, você a partir aqui da luz dele, você conseguia ver o horizonte. Os mapas utilizados foram produzidos por um grego, o Ptolomeu. Ele era um geógrafo e astrônomo do século II. Ou seja, os mapas estavam desatualizados em mais ou menos uns 1.300 anos. Mas era o que tinha. Então, a cada viagem, os portugueses corrigiam os mapas e acrescentavam as novas informações. Aqui, um mapa do século XVI, a gente não tem a América toda aqui, porque eles não conheciam a América nesse período. Outra coisa que os portugueses fizeram foi aperfeiçoar uma embarcação, que era a caravela, que era uma embarcação rápida, tá? Então, comparada às outras, ela era menor, né? Ela tinha velas triangulares que ajudavam, né, a bater o vento e a ser uma embarcação mais rápida, e elas chegavam a mais ou menos 250 km
por dia andando em alto mar. Só que a caravela tinha suas vantagens, que era ser rápida e possuir canhões, mas ela tinha algumas desvantagens. Por ser pequena, ela não enfrentava muito bem as tempestades e ela não aguentava longas travessias, porque ela não conseguia armazenar muita comida, ela não tinha muito espaço, né? Então ela só tinha espaço para a tripulação e o necessário do necessário. Então, em longas travessias, normalmente se utilizava uma outra embarcação, que é a nau, que é essa aqui, que é maior, vocês podem ver, olha, é diferente aqui as velas. Então as naus, elas eram maiores, elas tinham de 3 a 4 andares aqui dentro, poderiam levar mais pessoas e mais cargas, e as naus foram as embarcações mais utilizadas no século XVI, ou seja, uma frota que estava fazendo alguma descoberta ou conhecendo novos lugares, ela tinha umas 10 naus e 5 caravelas, tá? As caravelas iam na frente, mas as naus iam acompanhando também. Por enquanto é isso, continuamos na próxima aula.